Hoje, nós vamos tirar dúvidas sobre a questão da mortalidade da alma e elementos do vídeo passado. Muitos usam certas passagens para justificar a crença de que a alma é imortal ou vai morar no céu ou inferno. Mas com a análise bíblica e profunda, vamos ver que não há como defender tal doutrina com tais versos, mesmo que faça sentido. Enfim, vamos lá. Usa-se muito a passagem de Jesus e o ladrão da cruz, chamado Dimas, para justificar que há morada no céu. Muitos falam que Jesus realmente encontrou o ladrão no céu. Enquanto Jesus estava crucificado, a Bíblia relata que havia dois ladrões. Um deles questiona Jesus da seguinte forma: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Jesus garante que ele daria a vida eterna. O sistema religioso interpreta como se Jesus estivesse falando que teria um encontro no céu com o ladrão, mas Jesus estava referindo que o ladrão estaria no futuro reino milenar. De fato, na Bíblia é dito que Jesus fará um reinado na terra, e não no céu. Quando Jesus fala que estará comigo no paraíso, Jesus estava se referindo ao paraíso futuro, que será a terra restaurada. Jesus não estava falando do céu, mesmo porque, no diálogo o ladrão questiona o reino de Jesus. Praticamente, quando o ladrão estava na cruz, ele reconheceu que Jesus era o Messias prometido e o aceitou. O ladrão entendeu que Jesus traria um futuro reino de paz sobre a terra. Se Jesus estivesse falando que o ladrão estaria no paraíso considerando a crença de morar no céu, Jesus estaria mentindo para o ladrão, pois estaria o ladrão no céu, e Jesus passaria 3 dias e noites na sepultura inconsciente, e para piorar, ele seria ressuscitado, o que não iria acontecer com o ladrão. Heresia absurda, né? Enfim, vamos ver com aprofundamento essa questão. Antes de começarmos, é necessário entender uma coisa. O verso de Lucas 23 sobre essa questão do paraíso. Infelizmente, houve adulteração por parte dos padres da Igreja Católica, para poder fazer as pessoas acreditarem que o reino de Jesus iria ser no céu ou que vamos para o céu. Mas que fique claro a todos uma coisa: não estou aqui para falar que a Bíblia foi toda adulterada, e por isso não devemos acreditar nela, ainda que a Bíblia tenha sofrido algumas adulterações por parte dos padres. Isso não significa que a Bíblia deixa de ser um livro inspirado por Deus, e não foi o suficiente para comprometer a salvação. Podemos e devemos acreditar nela. Enfim, podemos fazer um vídeo sobre essa questão. A tradução correta da passagem, sem a posterior interferência dos padres, pode ser encontrada na Bíblia King James Fiel de 1611. E ele disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim, quando tu vieres em teu reino. Lucas 23:42. Aqui vemos Dimas falando sobre um evento futuro. Definição de vieres: o verbo no tempo futuro. Flexão do verbo vir na segunda pessoa do singular do futuro do subjuntivo. O modo subjuntivo é utilizado para indicar um fato futuro incerto. Pode expressar, também, ação ou estado possível ou desejado. O ladrão pediu para Jesus se lembrar dele, no dia em que Jesus retornasse para implantar o seu reino na terra, como está previsto nas Escrituras. Então temos a resposta à lógica de Jesus no verso seguinte. E disse-lhe Jesus: verdadeiramente eu te digo, neste dia tu estarás comigo no paraíso. Lucas 23:43. Estarás também é verbo no futuro, ou seja, o Senhor Jesus está falando de um tempo no futuro, quando ele voltar para instaurar o reino milenar, algo que ainda não ocorreu. Tal evento somente se dará ao toque da 7ª e última trombeta, num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. 1 Coríntios 15:52. Não existe a palavra hoje no original. Mesmo porque Jesus ficou 3 dias e 3 noites no Sheol, até ser ressuscitado por Deus, e mais 40 dias em corpo glorificado com os apóstolos, antes de ascender aos céus. Portanto, depois que ele teve essa conversa com Dimas, o ladrão, ele ainda ficou 43 dias na terra, conforme Atos 1:3. Somente após esses 40 dias, contados a partir da ressurreição, é que vemos Cristo subindo ao céu na narrativa de Atos 1:9-11, pois Cristo também foi sacrificado uma única vez por nossos pecados, o justo pelos injustos, com o propósito de conduzir-nos a Deus, morto, de fato, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual igualmente foi e proclamou aos espíritos em prisão, os quais, na antiguidade, foram rebeldes, durante o tempo em que Deus, pacientemente, aguardava a construção da arca nos dias de Noé. Na arca, apenas algumas pessoas, a saber, 8,
foram salvas por meio das águas. 1 Pedro 3 e 18 a 19. Essa passagem é utilizada por pessoas que acreditam que Jesus foi ao inferno pregar para os mortos dos tempos de Noé. Já no caso dos católicos que por sua vez acreditam na doutrina do purgatório, seria uma base para tal doutrina. No entanto, o texto não fala da morte literal de Jesus, mas sim uma morte no sentido de que Jesus renunciou suas vontades para obedecer a Deus. Nós vamos ver que esse termo se chama mortificar na carne, ou seja, morrer na carne e viver no espírito. A Bíblia nos faz essa motivação de renunciarmos nossas vontades. Significa morrer na carne, claro, num sentido espiritual, e não literal. O texto não está afirmando que Cristo foi para o inferno pregar aos mortos. Morto no texto significa mortificado na carne, isso é, morto para as coisas deste mundo, sem buscar as paixões mundanas ou seguir suas vontades. Jesus foi morto na carne, mas vivo no espírito, pois ele sempre buscou cumprir a vontade de Deus. A Bíblia nos apresenta aqui mortificado na carne. Nem sempre significa morte literal, mas uma morte na qual leva a fazer abstinência das vontades carnais. Estão vendo? Esse mortificado na carne do texto significa uma vida de obediência a Deus, não satisfazendo os desejos da carne. Esse é o exemplo que Jesus nos dá. Na Bíblia é dito que devemos ser exemplos de Cristo. Uma delas é mortificar a carne, isso é, renunciar aos desejos da carne. Vejamos que na Bíblia algumas passagens. Sendo assim, fazer morrer tudo o que pertence à natureza terrena: imoralidade sexual, impureza, paixão, vontades más e a ganância, que também é idolatria. Colossenses 3:5. Porque se viverdes segundo a carne, haveis de morrer, mas, se pelo Espírito mortificardes as obras do corpo, vivereis. Romanos 8:13. Viram? O texto de Pedro não estava de modo algum falando da morte literal, mas sim de uma morte num sentido de evitar fazer os desejos da carne. Mas o que seriam os tais espíritos em prisão presente no texto? Nos tempos de Noé, realmente, havia espíritos em prisão, os quais são demônios presos no corpo de um indivíduo, como o possesso de Gadareno, ou seja, eram demônios possuindo pessoas. Tanto nos tempos de Noé como nos dias de Jesus na terra, havia pessoas possuídas por demônios. Então eles recebem o título de espíritos em prisão, pois ficam no corpo de algum indivíduo. O texto faz essa comparação entre os possuídos dos tempos de Noé com os possuídos nos tempos de Jesus. Jesus expulsa os demônios presentes nos corpos de pessoas que estavam possuídas. A Bíblia diz que acima dos céus, há moradas celestiais nas quais estão preparadas para serem habitadas. Os salvos vão morar nessas casas. No entanto, não somos nós que iremos até essas moradas. São as moradas celestiais que virão a esta terra, pois na Bíblia garante um reinado na terra e não no céu. As moradas celestiais que estão no céu, elas vão descer. É a nova Jerusalém que estará presente na terra após os 1000 anos de reinado de Cristo na terra. A Bíblia fala de terra restaurada, e não morar no céu. O reino vindouro de Jesus será na terra. Vai passar por um processo de restauração. Em João 14, quando Jesus diz sobre a casa de meu pai há muitas moradas, Jesus estava se referindo à nova Jerusalém. Ela vai descer dos céus após os 1000 anos do reinado de Jesus. Primeiro vai ser Cristo reinando durante 1000 anos no trono de Davi. Após os 1000 anos, Jesus vai entregar seu reino a Deus Pai conforme 1 Coríntios 15 e 24 a 28. Concluindo todo esse processo, haverá obviamente o julgamento do trono branco, e então descerá dos céus a nova Jerusalém conforme Apocalipse 21 a 4. Então vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra haviam passado, e o mar já não mais existia. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia dos céus, da parte de Deus, adornada como uma linda noiva para o seu esposo amado. E ouvi uma forte voz que procedia do trono e declarava: Eis que o tabernáculo de Deus agora está entre os homens, com os quais ele habitará. Eles serão o seu povo e o próprio Deus viverá com eles, e será o seu Deus. Ele lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem lamento, nem dor, porquanto a antiga ordem está encerrada. Apocalipse 21 a 4. Esta cidade foi construída por Deus, antes da fundação do mundo. Em Hebreus 11:10 nos é revelado que o arquiteto e edificador da Nova Jerusalém é o próprio Deus. Ela descerá do céu juntamente com o Criador. Aqui também temos um contraste entre a Babilônia, que foi uma cidade terrestre que caiu, representando todo o antigo sistema de engano, o romanismo, o paganismo, a igreja apostatada,
e a Nova Jerusalém, que é uma cidade celestial que nunca será destruída. O encontro da cidade santa com a Igreja de Cristo é comparado a um casamento, conforme Isaías 61:10. No verso 3, os verbos estão no futuro, comprovando que, durante o milênio, a Igreja, composta por toda a multidão dos eleitos agraciados pela primeira ressurreição, não estava no céu. A Igreja estava aqui na terra juntamente com o Senhor Jesus, como vimos conforme o capítulo 20. Somente Jesus esteve no céu antes da instauração do reino milenar de regeneração, como podemos ver em Atos 13:21. Enfim, no próximo vídeo vamos continuar a tirar dúvidas de outras passagens, o evento da transfiguração e da parábola do rico e do Lázaro. Decidi deixar para o próximo vídeo, pois este aqui ficaria muito longo. Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.